Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lapidando Ideias, um programa, um podcast da área de humanidades, da Uninter e que, nesse momento, está pensando os elementos da filosofia e, especialmente, da prova nacional docente. Eu sou o professor Everton Marcos e aqui nós temos o professor Guilherme. Tudo bem, professor Guilherme? Olá, professor Everton. Olá, você que está nos acompanhando aqui. Espero que aproveite bastante o programa de hoje. Trataremos aqui de um assunto que nos é caro no PND, né, professor? Na Prova Nacional Docente, que é relacionado aos mitos. Então, espero que aproveite bem essa oportunidade. Professor? Muito bem, professor Guilherme. E aí a gente poderia começar a pensar, né, mitologia, cosmologia, razão mítica, primeiros pensadores, são autores, autoras, né, um pouco distantes, e no episódio passado nós discutimos o elemento da leitura de filosofia, né, e buscamos trazer ideias aí de como ler, né, e como lidar com esse processo de leitura. E aí, se a gente fosse começar pelas grandes perguntas, né, a filosofia é a área das grandes perguntas. O que é o mito e por que ele não deve ser tratado como um simples erro, uma simples falha? Bom, professor, aí você toca num ponto fundamental, já que é muito comum as pessoas associarem o mito simplesmente com uma narrativa mentirosa ou como uma espécie de fábula sem fundamento na realidade. Isso é uma visão muito redutora, muito simplista do mito, que foi sendo desfeita à medida que estudos foram sendo feitos e aprofundados sobre essas narrativas, tanto por parte de filósofos, mas também por historiadores, por antropólogos e outros especialistas de diferentes campos. O mito, na verdade, antes de tudo, é uma narrativa simbólica, é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos, tanto os acontecimentos naturais quanto os acontecimentos culturais, realizados ou provocados pelo ser humano, por meio de uma narrativa que tem um caráter mais alegórico, mais poético, e que procura dar sentido a essa totalidade de fenômenos que muitas vezes aparecem para nós de uma forma um tanto caótica. Então, o mito vai procurar justamente oferecer essa espécie de justificativa de muitas das instituições sociais, do porquê é que as coisas são como elas são, o que foi que levou à origem de tais ou tais fenômenos, como que os deuses ou como que os seres foram criados ou como que eles surgiram. Então, o mito, ele, de certa forma, ele costura. No episódio anterior deste podcast, o professor Everton falou da palavra costurar, né, professor? E, de certa forma, o mito já fazia isso com os poetas, os rapsodos, porque não nos esqueçamos que os mitos, se a gente pensar principalmente nos mitos gregos, mas não só neles, mitos de outros povos, geralmente eram compostos pelos poetas. E a própria palavra mito, etimologicamente, remete a essa ideia de palavra, de narrativa. Então, perceba que não é só uma narrativa falsa ou uma narrativa que não tem fundamento na realidade. Na verdade, o mito ele também tem um papel de transfigurar ou de idealizar fatos e acontecimentos reais, dando-lhes uma magnitude que eles não têm muitas vezes na sua concretude empírica, mas que o mito vai, de alguma maneira, procurar embelezar ou talvez tornar ainda mais terrível ou mais horrendo quando se trata de pensar fenômenos que muitas vezes parecem inexplicáveis, como, por exemplo, uma tempestade ou um vulcão, que depois, claro, com a ciência e com a filosofia, outras explicações acabaram surgindo para dar conta desses fenômenos, mas que já antes o mito, de alguma maneira, procuravam também explicar ao seu modo. Além disso, a gente não pode esquecer que os mitos eles têm também, professor, um caráter de rememoração de eventos do passado. Então, por meio dos mitos, os povos também marcam seu pertencimento. Os povos conseguem assinalar aqueles eventos que foram, de alguma forma, decisivos na formação da sua identidade, daqueles eventos que, de alguma maneira, transformaram a sua coletividade. Então, o mito ele não pode ser simplesmente
colocado no âmbito do mero irracional. O mito também tem a sua racionalidade própria, intrínseca, mesmo que essa racionalidade seja diferente daquela que a filosofia e posteriormente a ciência moderna verá nascer. Mas o mito ele tem a sua característica própria e a gente não pode considerá-lo uma simples ausência de pensamento. O mito é uma forma de pensamento também, mesmo que, como eu disse, muito alegórica, muito mais poética, muito mais imagética e muito mais, eu diria, holística em alguma medida, já que no mito frequentemente a encenação de figuras e a metamorfose dessas figuras de indivíduos que são metade humanos, metade cavalos, como centauros, ou então metade cavalo, metade pássaro, como Pégaso, enfim, e várias outras figuras como, que a gente percebe nas obras de vários poetas, que oferecem essa visão de um mundo que é um mundo, como eu disse, à primeira vista caótico, mas que o mito busca justamente dar uma certa ordem. Interessante. Então, disso que você disse, professor Guilherme, então o mito a gente não pode de forma alguma tratá-lo, né, como se fosse uma mentira ou algo do gênero, né? E pensando nos mitos antigos, né, os mitos gregos ou até os mitos de outras matrizes, né, matrizes africanas. Há um tempo atrás eu travei contato com 2 livros publicados recentemente no Brasil e que eles falam dos mitos maias e astecas, né, que é toda uma estrutura cultural produtiva que desconhecemos bastante, mas pensando nos gregos que estão mais próximos da origem aí da filosofia, do que se concebeu de filosofia no Ocidente, né? Então nós temos autores como Homero, na Ilíada, na Odisseia, que não escreveu aqueles, né, milhares de versos, mas que narrou tudo aquilo. Então é uma estrutura cultural narrativa que não está registrada e que foi registrada depois, ou né, no caso do Hesíodo, com a Teogonia ou Trabalhos dos Dias, né, ou pensando outros autores também bastante interessantes. Mas aí se a gente sai um pouco desse elemento poético, mas né, considerando ele também, então se o mito organiza sentidos sobre, por exemplo, a origem do mundo, como é que a gente pode diferenciar 2 conceitos aí que me parece que são interessantes, que é o conceito de cosmogonia e cosmologia? Você toca aí num ponto bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas até costumam confundir essas 2 noções, né? A cosmogonia está mais próxima do mito, no sentido de que a cosmogonia busca a origem das coisas. Até etimologicamente, a origem da palavra é um pouco essa. O cosmos é o universo, gonia é a ideia de origem, né? De nascimento, de geração. Então, ela busca o nascimento, como que as coisas nasceram, as estrelas, as montanhas, os animais, os seres humanos, ou mesmo os deuses, como você mencionou aí, falando de Homero e de Hesíodo, a Teogonia narra justamente a origem dos deuses, né? Então, como que eles foram se gerando em sucessivas gerações até chegar depois aos seres humanos. Isso é mais a ênfase da cosmogonia. Já a cosmologia, a palavra cosmologia tem na sua formação logia, que vem do logos, que é a ideia de um estudo sistemático da razão, de algo que será mais buscado depois pela filosofia e também pela ciência, que é essa vontade de tentar explicar mais a ordem, a estrutura do mundo, melhor dizendo, e os seus princípios. Então, ela tem um caráter mais, eu diria, estrutural, enquanto que a outra é mais buscar as origens do ponto de vista histórico. Não histórico no sentido, é claro, da historiografia, mas simplesmente no sentido de uma geração ou de uma espécie de, como é que eu poderia falar assim, quase que de uma árvore genealógica, né? De uma genealogia do mundo. Já a cosmologia, como eu falei, ela tem mais essa preocupação de buscar essa relação entre os elementos no cosmos de uma maneira mais racional, enquanto que a cosmogonia ela tem uma preocupação mais simbólica, ela é mais alegórica. A própria linguagem mítica da cosmogonia, ela é muito mais, como eu disse, ela se utiliza muito mais da metáfora, ela se utiliza muito mais de figuras de linguagem, enquanto que no caso da cosmologia, há uma tentativa mais argumentativa de buscar justificar, de buscar explicar as causas de uma maneira mais analítica, que é um pouco o que nós já havíamos visto no episódio anterior deste podcast, quando a gente tratou, né, professor,
de como ler um texto de filosofia. O texto de filosofia ele já está justamente marcado por essa característica da cosmologia. E então, assim, a gente pode dizer que a cosmologia ela tem um caráter de conceitual, ela busca uma explicação mais conceitual da realidade. Então, ela tem essa marca que a distingue da cosmogonia. Interessante, né? Porque se a gente pensar as diferentes áreas, né? Psicologia, né? Então, se cortarmos a expressão no meio, logia, estudo, investigação científica, poderíamos dizer assim, para entender melhor, os nossos ouvintes também compreenderem melhor. Então, sempre que aparecer a palavra logia, ela tende a refletir esse elemento, né? Que é um elemento científico de uma produção do conhecimento mais sistematizada, organizada, conceitual, né? Né? Conceitual, e que aí vai ser muito importante, principalmente para a ciência moderna e para o desenvolvimento do conhecimento moderno, mas já na Grécia isso existia. E a cosmogonia, então, gonia, né, de nascimento, e aí eu fico pensando na palavra agonia, né, porque o A, quando vem na frente, ele tem o sentido de negação. Então, agonia é aquilo que não nasce. Então, estar agoniado, estou agoniado com uma prova, por exemplo, né, você fica num sofrimento e aí, quando começa a prova, parece que aquilo se dissipa. Então, a agonia é esse fator de nascer, de origem, de surgimento, né, e o livro do Hesíodo, né, a Teogonia, é extraordinário, uma poesia sui generis, assim, que ajuda a entender uma série de coisas. E acho que tem um elemento aqui, penso que tem um elemento bastante importante, né? Se as pessoas forem considerar que o mito é uma mentira, que mentira bem contada, porque não foi escrita lá atrás e durou 3.000 anos e nós permanecemos falando de mito, né? Os mitos estão presentes nos jogos eletrônicos, por exemplo, para conversar com os estudantes do ensino médio, né? Quem é professor ou será professora do ensino médio, um pulo do gato, poderíamos dizer assim, de trazer o estudante para entender e ler o mito, é pensar os jogos eletrônicos, né? E o quanto as figuras na literatura, nos jogos eletrônicos e outros elementos aproveitam dessas criações mitológicas, das narrativas mitológicas, né? Para pensar uma série de fatores. Inclusive tem pesquisa, né, científica, mestrado, doutorado, investigando exatamente como que se dá essa transposição da mitologia para dentro das produções culturais mais recentes, né? Então, realmente estudar a mitologia, eu sou suspeito de falar, gosto bastante de mitologia, é um elemento muitíssimo interessante, né? E os estudantes, na minha experiência em escola, em ensino médio, eles tendem a gostar muito e alguns até pedem mais. Não querem passar para a filosofia, eles querem ficar na mitologia porque lhes parece mais interessante, né? Porque com esse elemento da narrativa ali tudo é permitido, né? Então, como você bem disse, né? Misturar cavalo com animal, com um pássaro, né? E outros elementos. Bom, mas vamos ter que fazer essa passagem, né? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando de mito. Se a gente for pensar, então, o que muda nesse processo de passagem aí, né, você poderia dizer para nós aqui, professor Guilherme, como é que se dá essa mudança quando os primeiros filósofos passam a perguntar pela arqué? O que é arqué? O que é a importância desse conceito? Você tocou num ponto muito importante, mas antes de chegar a ele, eu gostaria de retomar um pouco do que você disse, que eu acho que é muito importante quando você falou de psicologia, na formação da palavra logia, como em várias outras ciências, e quando você menciona também o papel dos mitos ainda hoje, porque de fato os mitos tratam também da psique, tratam da nossa alma. Então, o fato dos mitos também nos interessarem tanto ainda hoje deve-se ao fato também de que os mitos narram muito da nossa alma, dos aspectos da nossa emoção, das nossas angústias, dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas fantasias. Isso está muito presente no mito e isso perdurará enquanto a condição humana for aquela que já os antigos vivenciavam sob muitos aspectos. E você também tocou nesse ponto de como os jogos eletrônicos retomam muito do mito. Os jogos, mas também romances, séries de TV imitam muito histórias dos mitos. Então, se a gente quer entender muito do nosso mundo hoje, inclusive das séries que assistimos, de livros, filmes, jogos, enfim, os mitos têm um papel muito importante. Agora, voltando para a arqué. Arqué que é esse conceito grego que quer dizer a ideia do princípio, né, da origem. Arqué é um termo que está até presente depois em arquétipo ou outro, esse prefixo que está presente em várias palavras do português, remete a essa ideia de algo que é originário, né? Que é o princípio que comanda alguma coisa.
Então, os gregos começaram a se perguntar sobre a arqué, começaram a se perguntar sobre esse princípio que está na base de tudo. Então, eles começam a observar os fenômenos naturais e começam a se perguntar, mas, afinal de contas, o que originou tudo isso? Mas eles vão começar a dar uma resposta diferente daquela que os poetas davam. Porque, em vez de falar, bom, foram os deuses com suas vontades pessoais, com seus caprichos que fizeram as coisas, como, por exemplo, quando havia um raio e as pessoas diziam que era Zeus que fabricava o raio e o jogava sobre a terra, eles vão começar a pensar, não, mas talvez haja um princípio mais fundamental que explique tudo isso. Por exemplo, Tales, quando vai falar que tudo é água. A ideia de que tudo é água porque ele percebe que onde há vida, geralmente há água, onde a umidade começa a aparecer geralmente mofo, começa a aparecer depois plantas, começa a aparecer várias coisas. Nós somos em grande medida constituídos de água, nós precisamos de água. Então, há uma série de elementos que vão dando a entender que a água, para Tales, realmente é o princípio originário de tudo, é a arqué. Ou quando a gente vê, por exemplo, a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso e depois do estado sólido, ou líquido de novo, enfim, a água pareceria, segundo esse filósofo, a base de todas as coisas. Mas outros filósofos, como por exemplo Heráclito, vão dizer que é o fogo, ou Anaxímenes vai dizer que é o ar, enfim, Parmênides, ou melhor, a gente vai ter também figuras como Empédocles, né, professor, que vai falar dos 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Então, cada um desses filósofos pré-socráticos, anteriores a Sócrates, vão começar a dar respostas a essa pergunta, buscando um princípio que está na origem de tudo. Mas percebam que esse princípio não é necessariamente um princípio que a gente consegue necessariamente observar. Claro que a gente pode falar da água, mas a gente pode também falar de uma água que não é necessariamente algo que a gente está imediatamente vendo com os nossos olhos, mas é algo que é mais fundamental e que só a nossa razão consegue inferir. Quando, por exemplo, Heráclito vai falar do fogo, ele não está falando simplesmente da chama de uma vela, por exemplo, mas ele está falando desse próprio processo ininterrupto de transformação do mundo. Então, percebam que aqui o fogo também tem quase que um valor simbólico, embora não exatamente igual àquele dos mitos. E cada um desses pensadores pré-socráticos vai tentar dar uma resposta, como eu disse, e uma nova maneira de justificar ou de explicar o mundo, e um novo pensamento começa a surgir a partir daí. Mas é importante a gente ter consciência, professor Everton, né? Que mesmo que essa mudança tenha ocorrido e que alguns filósofos possam ter tido a impressão de que a filosofia substituiu o mito, na realidade as duas coisas coexistiram e ainda coexistem, porque mito e filosofia são duas maneiras diferentes de explicar as coisas e dar sentido às coisas, com critérios diferentes e com propósitos diferentes. Então, a ideia de que a filosofia simplesmente eliminou o mito, novamente, é algo que pode ser um tanto simplista e que não dá conta da complexidade do que está em jogo. Interessante. Sabe que isso que você disse me fez lembrar vários elementos, né? Um primeiro elemento, quando você falou ali da mitologia, e que a mitologia ela é utilizada, preservada, e aí me veio em mente, né? Sigmund Freud, final do século XIX, início do século XX, escreve uma obra extraordinária como interpretação dos sonhos e vai apresentar um complexo de Édipo. Édipo é uma figura curiosíssima da mitologia, né? E eu gosto de usar muito esse mito com os estudantes, especialmente do ensino médio, e eles ficam chocados, né? Porque a história é, né? Você vai casar com a mãe e matar o pai. Isso choca eles, mas aí quando vão entendendo a narrativa, o contexto e o que está por trás, porque a grande questão é o que está por trás dessa discussão, né? E aí o Freud vai se apropriar dessa narrativa para pensar os elementos mais característicos, como você bem disse, da alma e daquilo que é da psique, né? Na Grécia a gente nem trabalhava com esse conceito de psique, mas no período contemporâneo, enfim, com certeza. E aí um segundo elemento, então, que eu também acho bastante interessante que apareceu na sua fala, é esse olhar dos primeiros pensadores para a natureza, né? Então, assim, os mitos estavam olhando para figuras externas, para movimentos, né? Energias, enfim. Você tinha essa figura da divindade, né? E uma simbologia muito intensa. E aí os primeiros pensadores
Tales é um exemplo disso, né? Vai olhar para a natureza, ou seja, qual que é esse elemento, né, que está presente um pouco em tudo, tá no boi, tá na maçã, tá na terra, é o elemento comum. Esse elemento comum é água. E assim por diante, né? Então os autores eles vão se desenvolvendo nesse período, né? E é uma pena que nós tenhamos pouquíssimo texto desses autores, né? Se a gente fazer um paralelo aqui com a discussão que fizemos no primeiro episódio, que falamos de como ler textos filosóficos, né, e discutir um pouco esse elemento, e aí quem não viu, convido que volte e veja esse primeiro episódio sobre leitura de textos filosóficos. É super difícil lidar com esses textos, né, porque nós temos só fragmentos desses autores. Mas, professor Guilherme, continuando nessa pegada dos primeiros pensadores, dentro dessa nova forma de perguntar, por que o Heráclito e o Parmênides eles são tão importantes? O que eles têm de diferente e de único aí nesse processo? É interessante você ter evocado esses dois pensadores, porque realmente eles são colocados em oposição com frequência e realmente são autores que, de alguma maneira, definiram muito o destino da filosofia ocidental. No caso de Heráclito, nós temos o pensador que fala muito do devir, do vir a ser, da mudança, da transformação. No fundo, é a ideia de que as coisas estão sempre em modificação, em transformação permanente. Existe aquela imagem que Heráclito diz, né? Nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas do rio estão sempre fluindo. E a imagem do rio, as coisas também estão em constante transformação. Mesmo esta mesa que parece tão sólida, na verdade está em transformação e em algum momento vai perecer, vai se decompor. E isso vale também para nós, para as montanhas, para as nuvens, para as estrelas, inclusive. Então, tudo está em constante transformação. Agora, temos outra figura que é Parmênides, que vai focar muito mais na ideia do ser. Existe aquela famosa frase de Parmênides, o ser é, o não ser não é. Que, resumindo muito aqui, podemos dizer o seguinte, nós não temos como falar daquilo que não é, porque aquilo que não é simplesmente não é. Logo, é impensável e é absurdo falar disso. Então, o pensamento mostra que só o ser é e só o ser é dizível. Falar do nada, falar daquilo que não existe é simplesmente sem sentido. Consequentemente, temos em Parmênides essa figura que dá uma ênfase muito maior àquilo que é permanente, que é sempre idêntico a si, que é uno, que é eterno, enquanto que em Heráclito teríamos alguém que dá uma ênfase maior à mudança, à transformação, a ideia de que o que parece perene, na verdade, é muito mais fugidio do que os nossos sentidos nos dão a entender. E aqui, professor, é interessante porque esses dois autores em oposição serão, por exemplo, sintetizados de alguma forma por autores posteriores, como o próprio Platão. Muita filosofia de Platão, por exemplo, pode ser explicada como uma tentativa de tentar conciliar essas duas filosofias que, sob vários aspectos, parecem contraditórias e irreconciliáveis. Então, quando Platão vai falar da teoria das ideias, ele vai tentar, de alguma maneira, buscar isso que é perene, a despeito das mudanças que os nossos sentidos percebem, que esse mundo do devir, da transformação. E o que é interessante nos pensadores pré-socráticos, e não só em Parmênides e Heráclito, é que, de alguma forma, eles são quase que os arquétipos dos filósofos que depois encontraremos nas outras épocas da história da filosofia. Como se toda a história da filosofia, de alguma maneira, estivesse ali em potência, em germe, naqueles filósofos pré-socráticos. Porque muito do que eles pensaram, outros também vão pensar depois com outras palavras. Vão pensar a questão do uno, do múltiplo, da mudança, da permanência, da transformação, da arqué, da physis, que é a natureza, enfim, várias questões que estavam já ali nos pré-socráticos aparecerão sob outras formas, com uma outra roupagem nos filósofos posteriores. Claro, a partir de problemas, a partir de dados, a partir de experiências diferentes daqueles que eles tiveram, mas de alguma forma ressoam ou ecoam elementos que eles já haviam tratado. Então, por isso que são filósofos tão importantes. Interessantíssimo. Sabe que ao você falar sobre essa coisa da permanência e do quanto isso é um pouco retrabalhado, enfim, ou uma tentativa de união dos dois autores, eu fiquei pensando na figura do Sócrates, na apologia de Sócrates. Ao final da apologia, quando ele é questionado se ele tem medo da morte, e ele diz que não, porque enquanto eu sou, ela não é. E quando ela for, eu não sou mais. Ou seja, se eu tenho a permanência da vida, a morte não está presente.
E no momento que ela estiver presente, então eu não serei mais. Então é preciso falar daquilo que é, não daquilo que não é, né? Se eu estou vivo, eu sou o não morto, né? E se a morte é o não vivo, então, ou seja, eu não estou aqui posicionado. Bom, papo muito interessante, professor Guilherme, mas estamos nos aproximando do final. E antes da gente concluir, qual ideia, na sua percepção, seria assim, essencial para os nossos estudantes, os nossos ouvintes, lapidarem, pensando aqui no Lapidando Ideias, né? Eles lapidarem, selecionarem desse episódio que você gostaria de selecionar? Olha, eu diria o seguinte, professor Everton, se a gente quiser chegar à essência, a gente tem que pensar que mito e filosofia são duas coisas distintas, de fato, com critérios distintos, são pensamentos distintos, modos de pensar distintos. Porém, a gente não tem que pensar necessariamente a filosofia como algo que substitui o mito ou que elimina em absoluto o mito. O mito ainda tem a sua pertinência, embora com critérios distintos. A filosofia busca explicar o mundo de forma argumentada, justificada, com base em conceitos. O mito é uma narrativa mais simbólica, alegórica, mais imagética, usa-se muito mais de elementos que envolvem metamorfoses, figuras de linguagens diversas, e a filosofia tende a ser mais analítica no sentido de examinar argumentos, de buscar justificar, como eu disse. Consequentemente, a filosofia ela tem um caráter mais racional, podemos dizer, mas isso não significa que o mito seja totalmente irracional. O mito também, como eu falei, tem a sua racionalidade própria, diferente da filosofia. E, de resto, é importante também salientar que filosofia e mito dialogam e tanto um quanto o outro podem aprender com o outro, porque o mito, apesar de ter esse caráter que muitas vezes pode soar absurdo, mas ele nos lembra que elementos os mais diversos estão interconectados. A gente falou ainda há pouco das questões psicológicas associadas com questões culturais, naturais, ou seja, esse mundo ele é um mundo confuso, caótico à primeira vista, mas onde todas essas coisas estão atravessadas ou enredadas umas com as outras. E é uma tendência cada vez maior na filosofia contemporânea, nas ciências contemporâneas, a buscar essa interconexão. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mesmo na filosofia, fala-se cada vez mais de complexidade, que são termos que de alguma forma nos remetem, no linguajar da própria filosofia, àquilo que o mito já fazia a seu modo. Então, perceba como existe aí um diálogo e uma tensão possível entre mito e filosofia. Então, é importante a gente ter isso sempre em mente quando for resolver uma questão na prova do PND, assim, de pensar que mito não é necessariamente uma mentira pura e simples, é algo mais complexo. E a gente espera ter trazido um pouco dessa complexidade para você aqui. Muito bem, papo bom, ele passa rápido, né? Então, fica como provocação para você, estudante, para você que nos ouve, pensar esses diferentes elementos, né? O que é o mito, o que é a filosofia, o que é a cosmologia, o que é a cosmogonia. Depois desse episódio, tente reunir essas ideias, né? Registrar num bloco de notas, enfim, num caderno. O que você compreendeu? Resgate esse episódio, repasse para outros estudantes, para outras pessoas que possam se interessar e contamos com você nas nossas próximas discussões. Fiquem bem e ótimos estudos para todos. Até uma próxima.